Então tá. Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso novo encontro da disciplina de construções rurais. E o tema de hoje, gente, nós vamos começar a falar sobre fundações, tá? Então, hoje é uma aula bastante teórica, a tarefa de hoje é um questionário, tá? Que vocês terão a possibilidade de respondê-lo a partir das 9 horas da manhã de quinta-feira, pós-feriado, tá? E vocês terão o dia todo, né? Vocês olhem lá, se eu não me engano, eu deixei até as 21 horas de quinta-feira. Então, praticamente, vocês têm 12 horas para fazer o questionário. É um questionário com 2 tentativas, o que significa dizer que vocês podem fazer uma vez, se vocês não tiverem certo que esteja tudo correto, vocês têm uma nova tentativa, né? Só que vale a última tentativa que vocês fizeram, tá? E é um questionário que vai ficar liberado para vocês por 10 minutos, mas são 5 questões, e se vocês participarem direitinho dessa aula teórica, vocês terão tempo, de repente, para assistir a aula, se vocês quiserem, novamente, né, que ela vai ficar gravada, como eu falei para vocês, e então, vai dar tudo certo, tá bem? E essa aula também vai ficar disponível para o pessoal de quarta-feira, tá? O pessoal de quarta vai participar da aula, que seria na quarta, a partir da gravação de vocês. Fica aqui a lembrança, né? Fica aqui o recado, que se tiverem dúvidas, se precisarem perguntar alguma coisa para a prof, né? Eu estou à disposição também, assim como a nossa monitora atuante, tá? Se de tudo não funcionar, a gente vários de vocês já tiveram experiência, né, comigo, então, se a gente não conseguir se falar pelo WhatsApp, a gente abre câmera, se precisar de um período mais longo, a gente faz um momento também no Google Meet. Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, vocês conseguem se entender, e quem está aqui em Curitibanos, não são todos, né, mas quem estiver aqui e se precisar que seja presencial também, não há problema nenhum, é só conversar com a prof, que a gente combina e a gente faz um momento presencial também, certo? Combinado? O que importa é que vocês aprendam, que vocês consigam entender. Vou fazer também um outro pedido para vocês. Vocês devem estar recebendo, se já não receberam, um questionário para avaliar as nossas atividades online, tá? Então, assim, peço encarecidamente que vocês respondam, tá? Sejam muito sinceros nas respostas de vocês, né? É muito importante para nós, tá? Um outro questionário também deve estar chegando para vocês, aquele questionário da comissão que faz aquelas avaliações institucionais. Eu acho que vocês já viram, né? Ele entra no CAGR de vocês quando vocês vão fazer matrícula. Vocês sabem aquele questionário grandão, né? Então, dessa vez, com certeza, ele não terá perguntas com relação à estrutura da universidade, porque vocês estão online, mas com certeza nós teremos perguntas questionando vocês sobre esse momento EAD, certo? Então, assim, de novo, queridos, peço encarecidamente que vocês, né, que vocês participem dessa avaliação, que vocês respondam, e assim, sejam muito honestos. E por quê, né? Aí muitos de vocês dizem assim, prof, mas a gente responde e não faz nada, não resolve nada. Gente, a gente tem uma participação muito pequenininha, né? Nada praticamente. Então, assim, fica muito difícil a gente entender as coisas, e assim, a gente só consegue, né, propor melhoria se a gente tiver né, o respaldo de quem recebe, né? Então, assim, não há o que fazer, né? Às vezes a gente acha que está fazendo tudo certo e está tudo errado, né? Então, assim, a gente espera que vocês, por favor, respondam, né, os questionários que lhes forem encaminhados, né, para a gente poder ter um retrato dessa situação, tanto dessa avaliação, desse momento em EAD, quanto esse maior, que vai chegar para vocês, provavelmente, quando vocês forem fazer a próxima matrícula. Outra questão, prof, quando é que começa outro semestre? Gente, não sei. Vai ser EAD? Não sei ainda, tá? Tudo leva a crer, né, que nós retomemos final de janeiro, começo de fevereiro, tá? E há uma conversa de que talvez continue online, continue EAD. Não sei por garantia com vocês, tá? Mas deixo aqui, né? O pessoal tem perguntado muito para mim e, infelizmente, meninos, a prof não sabe dizer ainda, porque nem para mim, eu não sei, ninguém disse nada por enquanto. O que é importante é que vocês saibam que o CUM precisa se reunir,
para que alguma coisa aconteça, né? Então, nada acontece à revelia do CUN, né, que é o Conselho Universitário, e então, isso deve ser decidido agora em novembro, no máximo, né? Porque nós já estamos em momento de planos de ensino, de preparações para o próximo semestre, e a gente precisa saber o que vai acontecer. Mas, assim, fica a dica, a prof vai dizendo, à medida em que a prof fica sabendo das coisas, eu vou comentando aqui com vocês, tá bem? Aí vocês ficam informados, né? Porque, além de professora, eu sou chefe do departamento do ABF agora também, né? Então, vamos para frente. Vamos lá, queridos, vamos começar então. Fiz as minhas considerações sobre essas questões que nós temos de fórum administrativo. Vamos lá, eu vou abrir com vocês a parte teórica, que já está com vocês, tá? Deixa eu ver se é esse aqui que tá bonitinho. Deixa eu ver aqui. Vocês já estão enxergando a apresentação? Não. Ah? Posso começar, então? Não, professora, não está aparecendo a apresentação. Não? Então ele não compartilhou ainda. Então digam para a prof, tá? Agora sim? Sim? Agora sim. Sim. Beleza. Então vamos lá. Então, na verdade, eu divido por conteúdos, né? Na verdade, não seria a aula 6, porque nós já estamos na aula 9, né? Esse é o conteúdo teórico que eu chamo de aula 6, tá? Então, fundações e estruturas de sustentação das construções, tá? Então, eu tenho algumas imagens aqui, né? Então, só para remetê-los à ideia que nós temos lá das fundações, né? Então, aqui, nessa primeira foto que vocês veem, né? Porque eu tenho uma foto e um desenho, né? Nessa primeira foto, seria uma fundação terminada, né? Então, eu já tenho aqui o que a gente enxerga aqui, pretinho, já seriam as vigas baldrame, que unem os pontos de fundação, né? Provavelmente, nessa estrutura aqui, a gente teria as sapatas armadas de base quadrada, né? Que a gente vai ver o que é, talvez uma fundação do tipo direta, né? Descontínua, que a gente vai ver direitinho o que é isso, né? E aqui, nesse ponto, eu já posso começar, né? Eu já vou fazer a compactação ali do terreno, do solo, né? Já vou ter as caixas todas prontas ali, e a partir desse ponto eu começo com as paredes, né, com os pilares, com a estrutura que vai ficar para fora do terreno. Tudo que está para baixo disso é considerado fundação, né, e aí é finalizado com o que a gente chama de vigas baldrame, que é esse pretinho aqui que vocês enxergam. Bom, aqui, olha, eu já consigo ver mais coisa, né, então eu já consigo ver a parte das sapatas, né, que ficam enterradinhas, que ficariam transparentes nessa primeira foto, né, não consigo enxergar, elas estão tapadinhas, aí eu teria o baldrame, que é essa linha que vocês enxergam aqui em laranja, aqui eu tenho os pilares, né, e aí eu tenho as paredes fechando os vãos, tá, e aí fechando lá em cima novamente uma viga, essa viga que faz o fechamento, né, antes da colocação dos telhados, tá, então, isso aqui eu teria todas as partes, e aqui o nosso foco seriam as fundações, tá? Bom, então, o que são, né? Conceitualmente, as fundações são as partes inferiores de uma edificação ou de uma construção, e que são responsáveis por receber as cargas das estruturas superiores, ou seja, dos telhados, das paredes, dos pilares, e vão transmitir essas cargas para o terreno, certo? Então, eles vão compartilhar eles vão receber todas as cargas que vêm, né, da parte externa da construção, e vão comunicar isso, e vão distribuir isso no solo, através dessa estrutura de fundação.
Quais são os elementos que a gente considera quando a gente vai fazer um estudo e definir qual tipo, qual é a escolha, como é que a gente vai fazer a escolha dos tipos de fundação, né? Então, nós vamos começar a estudar para escolher o melhor tipo de fundação. Então, para o estudo, o que a gente considera, né? A primeira coisa que a gente tem que verificar quais seriam as cargas atuantes sobre a fundação. Eu lembro que eu comentei com vocês lá no comecinho, que, diferentemente de quando a gente constrói, porque a gente sempre constrói da fundação, aí a gente vai subindo paredes, pilares, depois a gente faz telhado, né? Do ponto de vista didático, é importante que eu comece a falar primeiro dos telhados, que são as cargas, né, as cargas finais, que vão ser distribuídas nos pilares. Lembra que a gente aprendeu a dimensionar os pilares em função das cargas que eles carregavam. E agora, eu preciso saber qual é a carga final que vai chegar nessa fundação. Então, eu vou ter o somatório dessas cargas, né? O que é o telhado, o que é o pilar, até chegar na nossa fundação, que vai comunicar essa carga, via de regra, para o solo. Bom, aí eu tenho outro elemento que é considerado para esse estudo, é a natureza e as características do subsolo. Então, assim, eu sempre vou falar em subsolo aqui. Por quê? O solo, normalmente, essa camada que a gente usa para agricultura, essa camada, né, estruturada, que eu tenho matéria orgânica, que eu tenho todo esse aparato que permite o bom desenvolvimento para as plantas, para nós não interessa, certo? Então, assim, eu quero um solo resistente, né? E aí a natureza desse solo importa, né? Um solo mais argiloso, mais arenoso, um solo mais compactável, um solo menos compactável, entendeu? Então, e esse solo da agricultura, via de regra, não nos serve. Então, eu preciso do subsolo, eu preciso daquele solo capaz de receber essas cargas e distribuir, né, sem que ele venha a se romper, né, sem que ele venha a se modificar, a aprofundar, enfim. Eu preciso, para começar o estudo das fundações disso, saber que cargas eu atuo sobre essa fundação, que cargas eu tenho que carregar nessa fundação, e aí, qual é a natureza e quais são as características desse subsolo, que vão atender essas minhas demandas, certo? Bom, na escolha da fundação, eu tenho que receber essas cargas, e como eu falei para vocês, esse terreno, esse subsolo que vai receber essas cargas, ele tem que ser capaz de suportar sem ruptura. Então, vocês têm uma construção aqui de uma estrada, né, onde o talude rompeu, e aí, assim, o que aconteceu? Ele empurrou toda a estrutura da estrada, né, então o solo era pouco resistente, não resistiu aqui o talude, não resistiu, com certeza, por causa do excesso de chuva, essa coisa toda, ou às vezes até na própria construção, e o volume de carga que tinha foi suficiente para romper esse leito da estrada, né, essa parte aqui. Uma outra situação, essa aqui eu sempre comento com os meus alunos, é de mau dimensionamento, né, vamos dizer assim, foi relegado um conhecimento mais aprofundado, provavelmente, né, da estrutura do subsolo, da capacidade de carga que ele teria de suportar, e, de repente, até o leito resistente não foi atingido, né, e as cargas, né, foram, por demais, em cima dessas fundações, e o solo rompeu, né. Uma outra situação, essa segunda foto, né, que tem essas sacadinhas, essa coisa toda, essa figura, eu fiz essa foto em Ubatuba, né, é uma região litorânea de São Paulo, né, essa construção aqui fica na praia, se eu não me engano, é Praia das Toninhas, tá, essa é a segunda foto que eu tenho, mas a primeira foto aqui, eu não sei se vocês conseguem ver ao fundo, aqui, inclusive, uma rachadura no muro, né, e aí, assim, o terreno todo cedeu. Então, na verdade, ao lado dessa construção aqui, tinha uma outra situação. Tinha um riozinho desses de maré, né, que são muito comuns nas regiões litorâneas, né, e o terreno daqui é um terreno muito próximo da área de praia, né, então, com certeza, um terreno pouco sólido, né, um terreno bastante arenoso, um terreno, e ainda mais com essa complicação dessa questão de água, desse pequeno leito de rio, enfim. Todas as situações levaram a um problema muito sério nessa construção. Isso aqui, o que vocês veem, é um pequeno prédio, né, de apartamentos, e aí, assim, o que aconteceu?
a estrutura de fundação rompeu, o solo afundou, rompeu a fundação e o prédio caiu, né? O prédio cedeu. Então, a segunda foto vocês conseguem ver aqui, né? Mais à esquerda, né? O que aconteceu com o prédio? Eram dois bloquinhos, né? Esse que ficava mais próximo aqui da lateral esquerda, né? Ele rompeu a fundação dele, rompeu o solo, né? Afundou e ele afundou, né? Afundou junto. Então, assim, ó, com certeza nós tivemos problemas, assim, poderíamos saber que cargas estavam disponíveis, né? A gente tem um cálculo estrutural disso daí, a gente sabe quanto vai pesar uma estrutura dessa em cada ponto que vai ser disposto na fundação. Provavelmente, o que aconteceu? A profundidade do leito resistente, ou a própria caracterização desse subsolo ficou um pouco duvidosa, de repente, né? Porque, ou algumas considerações não foram feitas em relação a esse terreno e a conjugação disso com as cargas, né? Que veio a levar esse rompimento, né? E essa estrutura que afundou. Bom, qual é o custo disso? Existem dois tipos de custo, né? Existe o custo que a gente chama de custo financeiro, né? Porque você vai ter que reconstruir, você não vai destruir uma construção dessa, né? Existem artifícios, né, na construção civil que você consegue, a gente sobe essa estrutura, foram usados macacos hidráulicos, e aí essa estrutura foi, né, novamente erguida, né? E aí foi reforçado, foi todo refeito. E tem o custo também, que a gente chama de um custo social, vamos dizer assim, né? Então, você compra um apartamento desse, acontece uma história dessas, né? Bom, primeiro que você fica com medo desse apartamento, mesmo que depois seja reconstruído, né? E depois, quem fica sabendo da história, para você vender, vai ter uma dificuldade muito grande, né? Então, assim, a responsabilidade deste conhecimento, deste subsolo, né, dessa natureza desse subsolo, dessas cargas que você vai ter que dispor, né, do tipo de fundação que você vai usar para aquela situação, né, todo esse processo que eu expliquei para vocês anteriormente, ele tem que ser muito bem feito, né, a carga, as naturezas, as características do subsolo, para que você não venha ter problemas, né, então, assim, essa escolha, né, vou fazer uma fundação assim, ou assado, né, você tem que conhecer tudo isso, né, você tem que conhecer com o que você vai estar trabalhando e aonde você vai estar trabalhando, porque o solo, ou a camada do subsolo que vai receber essa fundação, ela tem sim que ser capaz de suportar as cargas que são dispostas, né, sem que haja ruptura, certo? Então, isso é muito sério, né? Outra coisa que também a gente tem que levar em consideração quando a gente vai escolher um tipo de fundação eu não posso, de forma alguma, causar injúrias nas estruturas vizinhas. Então, assim, isso aqui é uma situação bem clara, por exemplo, né? Eu tenho um prédio construído, eu sempre uso isso como um exemplo de vida, né? Então, quando eu morei em Florianópolis, né, nós tínhamos um apartamento bem próximo da universidade, e ao lado na época, era um terreno vazio, né? E aí, o que aconteceu? Aí, esse terreno foi comprado, era um terreno grande, tanto quanto o meu, do prédio, e aí, assim, o meu condomínio preferiu, era um terreno bastante elevado, né? Então, nós preferimos construir dessa elevação para cima. Então, nós ficamos num nível bastante alto em relação ao leito da rua, né? Então, nós tínhamos, assim, algumas diferenças de altura significativas. O prédio vizinho que seria construído, já o engenheiro, o construtor e o proprietário preferiram escavar essa elevação que nós tínhamos. Então, assim, era um terreno bastante rochoso, né, tinha bastante terra, mas tinha bastante pedra também, uma laje muito grande. Então, ele resolveu que a melhor saída, a saída técnica, seria a detonação. Então, assim, é isso que eu digo, olha, a execução das fundações não deve causar danos às estruturas vizinhas. Então, assim, esse aprofundar desse terreno, que era vizinho à construção do meu prédio, né, inclusive usando processos de detonação, foi feito com muito cuidado, né, em horários pré-estabelecidos, onde todo mundo era avisado. Então, assim, isso teve que ser um trabalho, assim, muito cuidadoso, para evitar o quê?
que o nosso prédio, que já estava pronto, sofresse injúrias, né? Porque nós teríamos essa fundação muito próxima de nós e uma fundação, uma escavação muito grande. Então, isso é um exemplo dessa situação de a execução das fundações daquela próxima construção que tem um vizinho não deve, em hipótese alguma, causar danos à estrutura pronta que está no vizinho, tá? Isso vale não só para prédios, como também para qualquer outro tipo de instalação, né? Então, você não pode, de maneira alguma, ajeitar o teu lado e trazer problemas para o vizinho, certo? Então, isso é muito importante. Um outro aspecto que leva em consideração, né, que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer a escolha, né, de um tipo de fundação, é o aspecto técnico, né, e o aspecto econômico também, e eu acho até que aqui eu considero não apenas o técnico e o aspecto econômico, mas até mesmo uma questão estética, né, então, assim, com certeza, né, quando foi pensado, se vocês olharem nessa fotografia, né, as pessoas estão aqui, né, nós temos uma área, né, de areia e tal, as pessoas estão aqui, olha a diferença de altura em relação ao que seriam as fundações, né, então, porque eu tenho essa cabeça aqui da ponte, né, desse pontilhão, dessa estrutura aqui, e aí, com certeza, isso aqui deveria ficar enterrado, ou afogado, né, e não ficou. Né? Então, assim, ficou, e essa ponte, de repente, né, se você sabe que a situação é essa, que isso aqui não vai ficar afundado, não vai ficar, né, afogado de nenhuma forma, isso aqui não vai ficar com água, né, para que foi feito tão alto? Né? Então, tem alguns aspectos aqui de quem projetou que deveria ter considerado, né, o aspecto técnico, o econômico, isso aqui ficou muito caro, com certeza, uma estrutura muito mais alta, e também o aspecto estético, né? Então, assim, é ruim, né, você olhar uma situação dessa, né? Você fica próximo aqui e é uma situação bastante desagradável, né? Para quem olha, assim, né? Então, essas são critérios que a gente tem que levar em consideração, sim, quando você vai escolher por A ou B em termos de fundação, tá? Bom, vocês vão perguntar, prof, mas fundação sempre fica enterrada? Sim, sempre deve ficar enterrada, né? E esse aprofundamento das fundações no terreno, né, ele considera duas razões básicas. Uma, para evitar o escorrimento ou escorregamento lateral. Então, assim, se você tiver uma fundação aflorada, né, você mexeu o terreno, então pode haver, sim, quando você faz, né, a escavação para fazer a fundação e aquilo está aflorado, você pode, sim, promover o escorregamento lateral, e aí, ó, é essa situação que vocês vislumbram aqui, né? Então, não é desejável, tá? Uma outra situação, né, que a gente tem que levar em consideração, né, quando você fala em aprofundamento das fundações, eu devo fazer a eliminação da camada superficial, que eu falei para vocês, que geralmente é composta de material em decomposição, é o solo, que é bom para a agricultura, né? Então, assim, esse solo, em geral, ele é removido, ele não faz parte de um horizonte, vamos dizer assim, para eu deitar uma fundação, para eu colocar uma fundação. Eu sempre vou ter uma fundação enterrada, né, e sempre vou ter uma fundação estabelecida num solo ou num subsolo, capaz de receber as cargas que eu dimensionei, sem ruptura, né, sem aprofundamento, né, ele tem que ficar uma estrutura praticamente imóvel, tá? Então, esse leito de fundação, ele deve ser plano no subsolo e preparado para receber o alicerce, certo? Então, ele tem que estar compactado, ele não pode ter outros materiais. Então, aqui vocês têm, ó, eu passo toda a camada aqui e vou achar a camada resistente aqui para colocar a minha fundação. Olha aqui, ó, eu teria essa situação, não, eu tirei todo o material, né, que era de solo, né, aí aqui eu achei a camada resistente, então eu vou construir aqui, né, a fundação vai estar baseada numa estrutura resistente, num subsolo plano e capaz de receber as cargas que eu tenho para dispor sobre ele. Bom, aí a gente tem dois tipos, né? A gente divide as fundações, em geral, em dois grandes grupos, né? Essa divisão, ela é feita mediante o quê? Mediante a profundidade
desse leito resistente em relação à estrutura, às cargas dessa edificação. Então, por exemplo, eu tenho as fundações rasas, né, as fundações mais superficiais, rasas ou superficiais, né, ou fundações que a gente chama do tipo diretas, né, e eu tenho as fundações indiretas ou profundas. Então, assim, os dois tipos, os dois grandes grupos, né, que eu divido em função da profundidade do leito resistente, que vai receber, né, que vai responder por carregar as cargas relativas à minha estrutura da edificação. Então, ó, fundações diretas, rasas ou superficiais é o primeiro grupo. E o segundo grupo, fundações indiretas ou profundas. Então, eu tenho aqui um desenho esquematiquinho, né? Então, por exemplo, uma construção pequenina como essa, com certeza, o tipo de fundação vai estar nesse primeiro grupo, né? Fundações diretas, rasas ou superficiais. Agora, esta outra construção mais robusta, muito provavelmente, em função das cargas que eu tenho para dispor, em função de tudo que eu tenho, né, para dispor, provavelmente eu tenha que usar uma fundação do tipo indireta ou profunda, tá? Então, vamos pensar assim, ó, pense lá na casa da prof, né, a casinha da prof lá da minha horta, né, o que tenho de carga para carregar e qual é o tipo de fundação que eu usei. Então, com certeza, foi uma fundação superficial, né, apenas, e aí a profundidade desse leito é bastante pequena, então a fundação não é uma situação muito robusta, não, tá? Agora, pensem do outro lado, o prédio onde a gente tem as nossas aulas, né, o CBS 01. Então, assim, só pelo tamanho da estrutura, só pela robustez, a gente já pode imaginar, não. Nós estamos no mesmo terreno, mas com certeza as cargas de um são completamente diferentes das cargas do outro, né? Então, a fundação que a gente utilizou para o prédio, CBS 01, e também para o CBS 02, foram fundações do tipo indiretas ou profundas. Vocês estão entendendo, queridos? Tá claro para vocês o que a prof está explicando? Sim? Então tá, vamos para frente. Aí, então, vamos começar a discutir os tipos de fundação. As fundações diretas, rasas ou superficiais são aquelas em que a carga da estrutura é transmitida ao solo de suporte diretamente pela fundação. Então, assim, eu tenho aqui uma sapata, né? Aí eu tenho o pilar da sapata, né? E a sapata é essa estruturazinha aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui eu tenho um pilar, né, de concreto armado, aí eu tenho essa estruturinha da sapata, e eu tenho também uma malhazinha aqui de ferro, tá? Que vai comunicar, vai distribuir essa carga do pilar numa área um pouco maior aqui da fundação, certo? E aí eu tenho um tipo mais simples das sapatas, desse tipo de fundação direta, né, que a gente falou, né? Então, o primeiro e mais simples deles seria a sapata corrida. Eu acho que vocês já ouviram falar nisso. Sapata corrida simples. Então, ela é viável de ser construída, né? Para um nível abaixo, um nível muito baixo de carga, né? E um solo admissível, e essa carga vai estar disposta numa profundidade entre meio metro a, no máximo, 1,5 metro. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Essa carga, esse solo resistente, né, onde eu vou estabelecer essa sapata corrida, eu encontro, né, a partir de meio metro de profundidade do leito, né, do terreno original, até no máximo 1,5 metro, tá? Então, assim, prof, dá para fazer fundação mais rasa que isso? Não. Então, assim, via de regra, as fundações, elas não devem ter menos de meio metro de profundidade, tá? E neste caso da sapata corrida simples, que é essa que vocês estão vendo aqui, este leito resistente, ele deverá ser encontrado a uma profundidade de, no máximo, 1,5 metro, tá? Então, assim, as casas, normalmente, antigamente, elas só usavam sapata corrida, né? Então, assim, e sendo um terreno, né, um terreno bastante compacto, né, um terreno sem grandes alterações, né, um terreno bastante resistente, né,
isso é facilmente encontrado, né? Então, assim, eu sempre uso como exemplo a minha casa em São Paulo, né? O terreno onde o pai construiu era um terreno, assim, plano, um terreno bastante compacto, né? E aí, assim, a minha casa foi feita toda só com sapata corrida. Ela não tem nenhuma estrutura mais complexa, né? Ela é bem estruturada, bem resistente, né? Mas ela tá com a sapata corrida, ela corrida porque ela corre ao redor de todas as paredes. Em todas as paredes tem as sapatas distribuídas, né? E eu não sei a profundidade, né? Eu não lembro. Mas com certeza está entre meio metro e 1,5 metro a profundidade em que foi escavado para colocar essas sapatas, tá? Então, aqui vocês estão vendo, ó, o que é a sapata corrida? Ela correndo embaixo, né, das paredes, aqui a profundidade mínima desse leito aqui, né, onde eu vou distribuir as cargas de 0,5 metro, aqui eu tenho o que a gente chama de baldrame, né, a viga baldrame, aqui a fundação mesmo, e aqui eu já, depois da viga, eu já tenho a possibilidade de iniciar as paredes, a alvenaria, os pilares, né? Então, é assim que se comporta uma sapata do tipo corrida simples, que é classificada dentro das fundações diretas, superficiais, ó, fundações diretas, rasas ou superficiais. O primeiro tipo delas, a sapata corrida simples. De que eu posso construir essa sapata? Eu posso usar pedras naturais, sem ligação, né? Elas podem ser somente justapostas, ou em alvenaria de tijolos, ou blocos, ou pedras. Então, aqui, essa foto vocês já devem ter visto, né? Então, aqui a pessoa está fazendo a fundação com pedras, né? Com pedras naturais, mas isso não significa que eu não possa fazer de tijolos, que eu não possa fazer de outros materiais, tá? Então, esse é um tipo bastante simples de fundação. Assim, olha, lembra que eu falei para vocês que as camadas, elas, quando você coloca as cargas sobre ela, é óbvio que acontece uma pequena deformação entre as camadas de solo, tá? Mas essa deformação, ela deve ser compatível com esse acomodar da estrutura, né? Então, assim, se não acontece isso, se essa deformação é maior do que o esperado pela própria estrutura, aí acontece como vocês viram naquele exemplo anterior, né? Se essa deformação é tão grande nas camadas do solo, que podem, né, causar injúrias na estrutura, então, alguma coisa está mal feita, né? Então, isso é muito seguro, né? Muito certo isso. Um outro tipo que a gente chama também de fundação do tipo rasa, superficial e do tipo direta, são os blocos de concreto simples. Então, aqui, ó, eu preciso fazer a sapata convencional. Não, eu posso fazer os bloquinhos de concreto também, né? Vocês estão vendo aqui, eu tenho na forma de degraus ou na forma de bloco mesmo, bloquinho aqui, tá? Então, assim, quando é que eu posso usar? Qual é o critério de utilização desse tipo de fundação? Quando eu tiver o leito resistente, ao encontrar esse leito a uma profundidade entre 1,5 metro e 5 metros de profundidade, tá? Então, aqui, aí assim, e eu tenho ainda uma situação de carregamento de tração que não necessitaria de uma armação de aço. Então, assim, eu posso ter o pilar de concreto armado, mas essa estrutura do bloco, seja ela em degraus ou em blocos comuns, eu não preciso armar, né, de forma alguma com nenhum metal, né, nenhuma estrutura metálica, essa estrutura dos bloquinhos de concreto simples, tá? Prof, aonde que eu acho, como é que eu sei onde é que está a profundidade se enquadra nesse 1,5 metro e 5 metros? Bom, quando a gente vai fazer uma construção, a gente sempre faz uma análise do subsolo, né? Então a gente chama uma empresa, essa empresa vem, principalmente quando a gente vai construir prédio, né? Então, assim, vem a empresa, eles têm um equipamento próprio, o que vai acontecendo? Ele vai, ao mesmo tempo que você vai amostrando o solo, né, a determinadas profundidades, então, assim, eu tenho uma expectativa em termos de carga, né, tantos quilogramas força, tantos, né, que vai ser depositado naquele ponto, né, então essa carga, ela é administrada naquele ponto, né, então ela é lançada naquele ponto. Então, o que acontece? Como é que eu sei aonde é que está o leito resistente, né? Eu vou lançando essa carga, né? E nesse ponto, e aí, à medida em que eu não achei ainda esse leito resistente, essa carga, quando eu lanço
né? Essa carga vai aprofundando do solo, né? Aí o que acontece? Quando eu atinjo a camada resistente, capaz de suportar aquela carga, certo? Quando eu lanço a uma determinada altura, né, que é tudo controlado, ela encontra o leito e ela praticamente não se deforma, ou seja, ela não entra mais no solo, ela fica praticamente estável, né? Então, isso é repetido por pelo menos 3 vezes, e aí, assim, atingida essa profundidade, aí a gente sabe, o leito resistente para essa carga, nesse tipo de solo, está a 3 metros, ou está a 5 metros, ou está a 1,80 m. Então, é assim que é feito, tá? E, de tempos em tempos, junto com este teste, né, que você vai lançando a carga, que você vai fazendo esse teste, né, para saber onde está o leito resistente, você vai coletando amostras de solo e você vai desenhando, você sabe exatamente o perfil até a profundidade que você chegou, né? Então, começa com mais arenoso, começa com mais argiloso, depois eu tenho um intervalo com mais algum tipo de material, e até chegar no leito resistente. Então, você tem um perfil de solo, né, até esse leito resistente que você vai determinando juntamente com esse ensaio, né? E aí, assim, quantos pontos se faz, né? Então, normalmente, esse ensaio é feito por metro quadrado, por área quadrada de construção, que você determina quantos pontos você vai testar, tá? E aí, assim, prof, vai ter, a fundação vai estar em diferentes profundidades, isso é mais comum quando eu tenho fundação do tipo indireta, né? Mas sim, né? Vocês lembram lá que quando vocês estudaram a parte de solos, que o solo, ele não é uma coisa constante, homogênea, exatamente igual, né? As camadas não estão exatamente em toda a extensão do solo na mesma profundidade. Então, eu posso ter, sim, situações onde eu preciso fazer uma profundidade maior e aonde eu acho o leito resistente a uma profundidade menor. Então, isso pode haver diferenças, sim, tá? Então, o segundo tipo, como eu falei, os blocos de concreto simples e, por fim, a sapata isolada armada, né? Então, também é indicado quando a profundidade do leito resistente, olha, quando a cava estiver entre 1,5 m e 5 metros de profundidade. E, neste caso, eu vou fazer a estrutura armada porque eu tenho uma situação em que exige, né, eu tenho ali um carregamento de tração também, tá? Então, assim, os bloquinhos de concreto não precisam ser armados, mas aí as exigências em termos de tração praticamente não existem, e eu tenho a sapata corrida também, onde eu não tenho também essa exigência de tração, né? Então, a sapata corrida de 0,5 m a 1,5 m, os blocos de concreto e a sapata isolada armada, quando o leito resistente se encontra entre 1,5 m e 5 metros de profundidade, tá? Então, a conformação da sapata é essa que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? E aí eu tenho, na base dessa sapata, uma estrutura armada, uma alma metálica, né? Uma telazinha que a gente monta, que vai fazer a distribuição das cargas no solo, tá? Então, isso aqui é importante. Aí eu tenho, prof, mas eu achei lá 3 metros de profundidade, a sapata vai ficar com toda a extensão? Não. É dimensionada a altura da sapata, que a gente vai aprender a dimensionar, e aí, assim, o solo foi encontrado a 3 metros, mas a altura da sapata deu 0,5 m, por exemplo. O restante dos 2,5 metros que eu tenho a vencer, é óbvio que vai ser vencido por um topo de pilar, que é o que vocês estão vendo aqui, né? É a continuidade do pilar, e esse pilar não precisa ser de concreto, ele pode ser de madeira também, só que ele vai ficar presinho ali na estrutura da sapata, tá? Então, eu tenho a sapata, vencendo o espaço aqui, eu tenho um topo de pilar, aí ele é organizado, ele é organizado com as demais estruturas, ou unido com as demais estruturas, através de uma cinta baldrã, e aí, depois que você sai, né, para fora do solo, aí ele recebe a denominação apenas de pilar, e vai seguir, né, até encontrar os telhados, e aí os vãos que ficam serão preenchidos provavelmente com alvenaria, né, e são as paredes que nós temos, normalmente, numa situação dessa, construída apenas com elementos de vedação, que são os tijolos de 6 furos, de 8 furos, certo? Bom, aí eu tenho o que a gente chama de fundações indiretas ou profundas, né? Então, assim, quando essa camada do solo resistente ou do subsolo resistente, em relação ao nível de carregamento da estrutura,
é encontrada abaixo de 5 metros, ou seja, numa profundidade maior que 5 metros, aí é inviável economicamente fazer a fundação do tipo superficial, e aí nós partimos, então, para os tipos de fundação indiretas ou profundas. Então, lembrando, ó, as fundações diretas, rasas ou superficiais, eu tenho a sapata corrida, né, que tem a justificativa de uso quando o solo resistente, capaz de suportar as cargas que eu tenho para dimensionar, entre meio metro e 1,5 metro, e os blocos de concreto simples e a sapata armada, né, quando o solo resistente, em relação à carga que eu tenho para dispor, se encontra entre 1,5 metro e 5 metros. Já as fundações indiretas ou profundas, então, esse solo resistente, capaz de suportar esta carga que você tem para dispor, ele é encontrado a uma profundidade maior do que 5 metros. Então, os demais tipos não funcionam, e aí a gente vai partir para os tipos que vão ser descritos a seguir, tá? Então, aqui, ó, quais são os tipos de fundação dentro desses modelos, né, das fundações indiretas ou profundas? O primeiro deles são as estacas, onde eu tenho as estacas pré-moldadas e as estacas moldadas em loco, né? Então, o que é um, o que é outro? As pré-moldadas, você já tem as cargas dimensionadas anteriormente, né, pelo cálculo estrutural, e aí essas estacas, elas já são produzidas fora, por uma outra empresa, de repente, né, e elas são trazidas para o local onde elas vão ser colocadas, já são pré-moldadas. Agora, existe a situação em que você pode fazer a moldagem em loco, a moldagem exatamente no local onde você vai ter aquela estaca colocada, tá? Então, esses são os dois tipos de fundação, aliás, dois tipos de estacas que estão enquadrados nos tipos de fundação indireta profunda. E também temos as modalidades chamadas tubulões, tá? Que são estruturas bastante robustas, são parecidas com as estacas, mas são mais robustas do que as estacas, tá? Mais encorpadas. Bom, as estacas, elas podem ser cravadas ou escavadas. Então, assim, cravadas para a modalidade pré-moldada, né? E as escavadas, você vai fazer o buraco no terreno, e aí quando você vai fazer a moldagem em loco, você faz direto ali no ponto, tá? Que tipos de materiais eu posso usar? Posso usar madeira? Sim. Tá? Eu posso usar madeira roliça ou com seção uniforme, serrada, direitinho? Sim. Né? Em geral, essa madeira vai ser descascada, o comprimento vai variar, né? Então, assim, dependendo do tipo de madeira que você for usar, num comprimento, por exemplo, de 8 metros, você pode ter uma situação de suporte de carga de até 15 toneladas por ponto. Então, assim, a madeira é extremamente resistente e pode ser usada assim como a estrutura, né, como uma estaca em uma fundação, né? Então, assim, uma coisa que as pessoas sempre perguntam para mim, prof, mas eu usar estaca de madeira vai ficar no solo, vai apodrecer. Não. Na verdade, assim, o que apodrece a madeira não é necessariamente ela estar enterrada, né? O que apodrece a madeira é a mudança constante na altura do lençol freático, é a condição de seco e úmido, seco e úmido, seco e úmido, sem uma proteção interior, né, sem um cuidado, um preparo dessa madeira, né, então o que acontece? Aí ela fica sujeita ao apodrecimento, ao rompimento, né, ela perde resistência, e aí você tem o comprometimento da estrutura. Então, é isso que é o grande problema, tá? Então, assim, quando eu trabalhava na empresa, né, na Sadia, aí os meus funcionários sempre perguntavam para mim, lá eles me chamavam de Mônica, né? Mônica, mas e o forro, o que acontece, né? Nas granjas, o que acontecia? A gente tinha os forros dentro dos galpões, né? E os forros eram de madeira. E aí, assim, eu precisava lavar, a cada saída de lote, aquilo era tudo lavado, né? E aí, aquilo lavava, molhava, aí tornava a secar, aí daí ali a um mês, lavava tudo de novo. Então, praticamente, ele ficava nessa coisa, seca e umedece, então, isso aí levava a estrutura ia apodrecendo, né? Ia rompendo, né? Então, assim, e lógico, né? O tipo de madeira que era usado para o forro é aquela madeira mais simples, né? Sem um tratamento muito robusto, né? Então, assim, a gente acabava tendo que trocar, né? Em função dessa lavação toda, dessas
estrutura que ficava sempre exposta, né, muito à umidade, ia seca, umedece, seca, umedece, então isso era muito complicado, tá? Mas, em geral, né, se a gente prepara, se a gente cuida, se a gente protege a madeira, se a gente deixa ela enterradinha num local, né, teoricamente sequinho, sem grandes variações, ela dura muitos anos, né, a gente faz uma estrutura para muitos anos. Bom, aí temos também a possibilidade de moldarmos as estacas, né? Elas podem ser feitas em pré-moldado, né? São fabricadas geralmente em concreto, e esse concreto sempre vai ser armado, né? Então, o que a gente diz? Ele tem uma alma metálica, né? Ele é revestido com concreto simples, mas ele tem essa estrutura metálica no seu interior, né? Quando a gente faz essa compra dessas estruturas pré-moldadas, geralmente a gente tem que tomar muito cuidado com a indústria que a gente vai comprar, né, que tem que ser uma indústria idônea, especializada nesse tipo de material, mas com todos esses cuidados, com certeza, o material que você tem para trabalhar, ele é de ótima resistência à compressão, à tração, à flambagem, né? Então, lembra, porque você vai ter as estacas, elas têm um comportamento muito parecido com os pilares, né? Apesar de elas ficarem enterradas, mas elas têm esse comportamento muito parecido. Então, elas devem ter resistência à compressão, devem ter resistência à tração e à flambagem, certo? E aí, assim, essa estrutura, né, normalmente, né, ela tem uma melhora o fator de atrito solo-estaca pela rugosidade do material. Agora, sim, uma das desvantagens de você ter o concreto pré-moldado, você trazer de um local esse material, né, é a desvantagem, ele é um material relativamente frágil, né, apesar de bastante resistente para o que se propõe, ele é frágil no transporte, então ele pode quebrar, ele pode sofrer algum tipo de injúria que pode comprometer a estrutura, mas, enfim. Só aqui um parênteses, né? O prédio CBF-01, ele foi todo feito com estrutura pré-moldada. Então, as fundações foram com estrutura pré-moldada, os pilares, tudo foi trazido de fora e construído ali, tá? Pela mesma empresa, inclusive, pela Salfa. E já a estrutura do CBS-02, ela foi toda moldada em loco. Fundação, pilares, laje, tudo foi moldado ali. Então, há uma diferença em termos construtivos bastante significativa entre um prédio e outro, tá? Então, com o tempo, a gente vai poder avaliar, né, qual é o comportamento de um, qual é o comportamento de outro, né? Então, assim, a gente teve alguns problemas, sim, com o CBS-01, mas eu penso que, mais do que o material, mas a forma construtiva, né, que nós tivemos alguns problemas, né, que a gente tem consertado, enfim. Eu acho que no CBS-02 essas questões, elas já foram sanadas, né, então, eu acho que nós vamos ter um prédio, assim, com menos problemas, né, e também porque foi tudo construído ali, e também porque o processo construtivo foi bem diferente, né, de um e de outro. Apesar da empresa ser a mesma, né? Agora, os tubulões, que é o último tipo, então eu tenho as estacas, madeira pré-moldada e moldada em loco, e eu tenho os tubulões. Então, assim, quando eu tenho uma estrutura muito mais, onde as cargas são muito maiores, uma estrutura muito mais robusta, né? Então, assim, uma estrutura de ponte, ou um edifício muito alto, ou uma estrutura muito grande. Pense que uma estrutura, né, muito robusta mesmo. Então, eles recebem uma camisa metálica, né, como vocês estão vendo ali, né, para colocação nas fotografias aqui na imagem, né, então ele vai sendo escavado, né, ele vai sendo encamisado, tá? E, assim, esse encamisamento é para evitar o desmoronamento das paredes laterais. E aí, assim, se você executa isso aqui a céu aberto, né, você pode fazer, ó, aqui tem uma escavação a céu aberto, ou você pode também, dependendo da situação, fazer essa estrutura fechada, encamisada e fechada, e usar o sistema com ar comprimido, que eles chamam, né? Então, assim, eu posso escavar em loco, aqui, tudo aberto, ou isso aqui pode ser escavado todo protegido, né? Aqui eu não estou vendo o encamisamento, tá? Mas, em geral, essa estrutura é encamisada, né? Ela é protegida para evitar o desmoronamento das laterais, né? Sabe o que parece isso aqui? Vocês já viram
lógico, guardadas as devidas dimensões, né? Vocês já viram escavar poço? Quando a gente faz a escavação de poço freático raso, né? As pessoas, quando vão escavar aqui, elas parecem muito com essa escavação dos tubulões, né? Só que, logicamente, né, guardadas as devidas proporções, né? Mas a foto parece muito, né? Mas lógico que são coisas diferentes, né? E por fim é isso, queridos. Quero saber se vocês têm dúvida. Oi, Si. Então, o que vocês acham? Como é que nós dividimos, então? Então, o que a prof falou? As fundações, né, elas são estruturas que normalmente, então, trabalham enterradas, né? A gente não usa as fundações do lado externo, né, da construção. Tem um motivo para isso, né? Então, lembra que a prof falou? São estruturas enterradas para evitar o escorregamento, né, o escorrimento lateral e para evitar, para a gente possibilitar também a retirada do material orgânico, né, que fica presente no solo, que é bom para a agricultura, mas para nós, em termos de construção, não é desejável. Então, por quê? Porque esse não é um material resistente, né? Então, como eu preciso de um local bastante resistente e compactável, então esse material do solo não me interessa. Então, eu preciso, sim, do subsolo. E aí a gente viu lá, bom, são estruturas enterradas, são estruturas dimensionadas para receber que tipo de carga, né? As cargas que estão aqui no ambiente externo. Então, vai receber a carga do telhado, dos pilares, das paredes, né? Vão receber essas cargas e distribuir nesse solo, né? Onde eu achei esse leito resistente, né? Leito resistente para nós é o leito capaz de receber essas cargas, distribuir essas cargas com o mínimo de modificação, né? Então, vocês lembram aquela foto que a prof mostrou, né? Então, assim, quando você faz o dimensionamento de uma fundação, né, você tem que levar em consideração as cargas e também as características do subsolo, né, e dessa própria natureza desse local, né. Então, assim, a atenção muito importante com relação a isso. Daí a pessoa fala assim, mas é um terreno super rochoso, super bom. Nem tanto assim, né. Então, assim, um solo extremamente rochoso, né, se a gente vai colocar uma fundação em cima de uma rocha, lembrem-se que ela é resistente, mas uma vez perfurada, ela pode romper, né? Ela pode fraturar. Então, isso é uma coisa também que tem que ser observada, né? Então, o solo é sempre melhor para a gente colocar como fundação, né? Como base para uma fundação, né? Para receber essas cargas. Aí, a gente tem lá a questão da ruptura, que a gente não pode que aconteça, ele pode acomodar em função da própria acomodação da construção no local, mas nunca essa acomodação deve ser tão grande que cause algum tipo de rompimento, né? Uma outra coisa que a gente tem que ficar atento, né? Eu não posso, se eu vou fazer uma fundação próximo de uma construção que já está erguida, em hipótese alguma, essa minha fundação pode causar injúrias naquilo que está pronto, né? Então, assim, isso é muito sério, né? Esses cuidados têm que ser muito grandes, e mesmo na nossa própria propriedade, né? Então, eu vou construir alguma coisa perto de algo que já está construído, né? Então, assim, dependendo do tipo de escavação, das coisas que eu fizer ali, da movimentação de solo que eu fizer, de subsolo, de repente eu causo algum tipo de injúria na construção que está pronta, né? Então, isso é bastante complicado. Isso aí também é uma coisa bastante comum, quando a gente vai construir, e a gente já tem previsão de ampliação, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? A pessoa fala assim, eu vou construir essa coisa aqui com esse tamanho, mas daqui a 2 anos eu vou dar continuidade nessa construção. Pode? Pode, desde que você já deixe encaminhado isso, né? Que você não vai começar do zero. Então, você já deixa o que a gente chama de esperas para essa fundação, para essa construção que virá, né? Por quê? De novo, porque se eu for fazer toda uma movimentação, toda uma confusão, que eu chamo, né? Ali do ladinho do que você já tem construído, esse tipo de coisa pode causar injúrias naquilo que você já tem pronto, né? Então, isso é muito sério, né? Isso a gente tem que tomar bastante cuidado. E aí, eu falei para vocês das divisões que eu tenho, né? Dos tipos de fundação.
Então, assim, esse tipo de divisão, ele é feito em função da carga que eu tenho e em função da profundidade desse solo, desse leito resistente, que vai ser capaz de suportar essas cargas. Então, eu tenho a fundação do tipo rasa, superficial, direta, né, ou direta, rasa, superficial, e eu tenho as fundações indiretas ou profundas, né, dentro das do tipo rasa, né, das do tipo direta, das do tipo superficiais. Eu tenho o que a gente chama de sapata corrida, certo? A sapata corrida, que é exatamente como a gente fala, corrida. Corre aonde? Ao longo das paredes, né? E aí, ela é indicada quando a profundidade do leito resistente, ela se encontra entre 0,5 metro e 1,5 metro no máximo, tá? Ó, lembra da altura da prof? Eu tenho 1,5 metro certinho. Então, assim, é a altura da prof, é a profundidade equivalente ao meu tamanho, tá? Então, assim, é considerada uma baixa profundidade, em termos de solo, né? Então, o leito resistente, entre 0,5 metro e 1,5 metro de profundidade, achou ali, posso usar a sapata corrida tranquilo, tá? Do que ela pode ser feita? De pedra, de tijolo, né? Algum material mais simples, certo? E aí, assim, que ela vai servir de base, mas não é uma coisa tão elaborada, né? Porque eu tenho cargas que não são muito grandes, tá? Ah, vou fazer um muro, quero usar uma sapata corrida? Posso, se a profundidade do leito resistente está dentro desse intervalo, tranquilo, tá? Agora, eu tenho uma profundidade maior, eu achei o leito resistente a 2,20 metros, tá? Opa! Ou eu posso usar o bloquinho de concreto, ou eu posso usar a sapata armada, tá? Então, aí, elas são unidades individualizadas, né, que ficam colocadas, em geral, na sequência dos pilares, que vêm lá da superfície, né, e vão encontrar com essa estrutura que vai ficar aprofundada no solo, e qual é a indicação em termos de profundidade? Ó, quando a camada resistente, né, o leito resistente, capaz de suportar as cargas que eu tenho, que eu calculei para estarem sobre ela, são encontradas, esse leito é encontrado abaixo de 1,5 metro e até 5 metros de profundidade. Então, tecnicamente, é viável eu usar esse tipo de sapata do tipo direta, rasa ou superficial. Nesta categoria se enquadram os blocos de concreto e a sapata armada, tá? Ah, eu tenho outra classificação, né? As fundações indiretas ou profundas. Opa! Essas fundações, logicamente, elas são indicadas quando eu tenho cargas muito maiores, e aí, então, consequentemente, o leito resistente será encontrado a uma profundidade maior do que 5 metros, tá? Então, assim, pode variar a profundidade do leito resistente? Pode. Ao longo da construção? Pode sim. Então, assim, lá no CBS 01 e no CBS 02, eu tenho estacas de profundidades diferentes. Tenho pontos que estão a 6, 7, 8, 10 metros de profundidade, tá? E aí, vocês não devem ter visto, mas essas estacas, elas são agremiadas numa cabeça, numa coroa, né? E aí, essa daí, é a partir dela que eu tenho os pilares, né, de sustentação as colunas, né, de sustentação dos prédios, que não são muitos, né? Então, se vocês olharem no CBS 01, os espaços entre os pilares são bem grandes, né? Praticamente os espaços dos pilares, que consequentemente estão baseados nas fundações, eles estão bastante distantes. Vocês lembram dos prédios, né? Eles coincidem com as divisões das nossas salas, né? E eles se repetem, porque a estrutura, ela é igual, né? Então, assim, eu tenho os pilares de ponta, depois eu tenho os pilares próximo do vão aberto, que eu tenho lá no prédio, né? Então, eu tenho, assim, os pilares de ponta dentro das salas, depois eu saio para fora, aí eu tenho os corredores, se vocês lembram, eu tenho os pilares ali nos corredores, aí eu tenho um intervalo todo ali do vão, depois do outro lado eu tenho pilares de novo, e eles se repetem nas pontas das nossas salas, dos laboratórios, do outro lado. Isso se repete de espaço em espaço, então eu tenho os intervalos certinhos, né, que coincidem, né, se vocês lembram ainda, com as divisões das nossas salas, né, então na sala de desenho, que vocês lembram, e que foi sala de desenho de vocês, e hoje seria a sala de construções, eu tenho os pilares só nos cantos das salas, o que é desejável, né? Então, assim, não é desejável que a gente tenha pilares intermediários ali,
né? Então, assim, esses pilares, normalmente, eles vão coincidir lá com as fundações e, provavelmente, sobre eles nós teremos as vigas, né? Então, assim, dependendo da posição que eles ficam, as vigas ficam dispostas, se ficar no meio da sala, atrapalha a iluminação, atrapalha a som, então tem uma série de implicações, né, que são bastante complicadas depois na organização do espaço, né? Então, ali na nossa sala, é muito bem feito sobre esse aspecto, né? Nós temos tudo direitinho, né? Nós temos no início das salas e no final das salas. Nós não temos pilares intermediários, não tem nada, né? É uma estrutura muito limpa, muito bem feita, tá? E era isso, queridos. Quero saber se vocês têm dúvidas, se vocês têm perguntas com relação a essa parte inicial. Na semana que vem, nós vamos fazer exercícios. Eu vou apresentar para vocês todos os cálculos, né? Não se preocupe, não é uma coisa muito complexa, né? Nós vamos começar por calcular a parte de concreto, que é a única parte que nós usamos concreto ali, né? Concreto simples. Mas eu tenho uma partezinha, aquela parte que eu falei para vocês, que é uma basezinha metálica, nós vamos dimensionar as sapatas corridas e as sapatas armadas, as sapatas quadradas, né? E também uma variante para os pilares e para os bloquinhos de concreto, tá? Mas nós vamos focar muito na sapata corrida, né? Que é aquela estrutura mais simples, e na sapatinha armada, que é o que o pessoal gosta muito de utilizar, né? Eles gostam muito disso. Por quê? Porque gasta menos material, porque tem uma estrutura metálica, mas é uma coisa bastante simples de dimensionar, e a gente começa por dimensionar a parte de concreto, né? Dimensões de área e altura, né? Então você já tem essa estrutura, e depois a gente dimensiona qual é o esforço de tração que ela vai estar sujeita, né? E qual é a armadura metálica que eu preciso ali para colocar naquela basezinha, né? Então, é muito simples o dimensionamento, né? Eu acho que quem aprendeu a fazer pilar, quem aprendeu a fazer outras coisas, essa parte de fundação é muito simples, tá? E aí a gente vai usar sempre aqui os nossos pilares de madeira. Ai, prof, mas como é que faz? Sim, você conecta uma estrutura na outra, você pode usar, tem recursos com estruturas metálicas que você engata o pilar na estrutura metálica, então isso a gente conversa e a gente discute depois. Mas o dimensionamento é muito simples, tá? E aí, assim, aí a semana que vem, eu vou fazer exercícios com vocês, então não percam a semana que vem, hoje, essa parte teórica. Como eu falei para vocês, a gente tem um questionáriozinho para vocês ao final dessa aula, mas que vai só abrir na quinta-feira, para vocês fazerem com bastante calma, né? Vocês vão ter um tempo bastante grande à disposição para fazerem esse questionário, são só 5 questões, com 2 tentativas, como eu já falei, né? E vai ficar aberto. À medida em que você abre, ele fica disposto para você em 10 minutos. E aí depois ele se fecha, tá? Mas vocês têm um intervalo bastante grande para achar um momento para poder fazer, tá? De novo, tem 2 tentativas, como eu sempre faço, exceto o primeiro, que deu muita confusão naqueles primeiros momentos do Moodle, mas agora está tudo tranquilo. Aí vocês fazem em 10 minutos, com 2 tentativas, vale a tentativa última, tá? E lembrando que as questões se misturam, não adianta querer saber, A é tal, A, B é tal, não funciona porque elas se misturam, tá? E era isso, queridos. E isso aqui vai ficar gravado, tá? O material teórico está disponível para vocês, a aula fica gravada, eu vou baixar agora para vocês, ela vai começar a processar. Vai ficar onde? Como eu sempre digo, no nosso canal, o Campo Constrói, tá? Eu coloquei uma mensagem para vocês no Moodle, né, um aviso. Aí vocês têm, inclusive eu coloquei uma mensagem com o link do canal, mas se vocês não pegarem, é só digitar lá no YouTube, o Campo Constrói, já abre, já vem, né, o canal, e aí eu tenho 2 playlists. Uma playlist para desenho e uma playlist para construções. Então, as nossas aulas estão encadeadas, eu sempre identifico o tema que eu estou tratando, a data que ele foi feito, né? Então, para vocês não se perderem, tá? E essa aqui vai ficar gravada, vocês assistiram com a prof ao vivo aqui, né? E amanhã, os meus meninos de construções da quarta-feira, com certeza, vão assistir a aula gravada, tá? Dúvidas, queridos? Tranquilo? Tranquilíssimo? Simone, filha, você entrou mais tarde, você entendeu alguma coisa? Eu fiz um resumo agora final, entendeu?
A Gleise também, que entrou por último. Sim? Alice, tudo 100%, querida? Alan? Alex? Tudo 100%? Amanda? Entenderam todo o conteúdo? Sim? Vocês estão tão quietinhos? Assim, ó, se vocês não têm nenhuma outra questão, se está tudo tranquilo mesmo, então, assim, eu vou interromper a gravação, né? Essa aula é bastante curtinha, certo? E aí, na próxima aula, então, eu vou me encontrar com vocês e nós vamos fazer exercícios, né? Nós vamos continuar, na verdade, é uma continuidade, né? Nós vamos continuar com a parte que nós vimos dos pilares, lá dos telhados, daquelas quantificações, aquelas coisas todas. Nós vamos fazer mais um passinho aqui com as fundações, certo? Bom, então eu vou interromper a gravação. Tudo bem com vocês? Tá. Nenhuma consideração, meninos? Tá tudo bem mesmo? Então, eu me despeço por aqui. Agradeço a presença de todos vocês, tá? E semana que vem nós novamente nos encontramos, tá bem? Então, vou interromper agora a gravação, ok? Uma boa semana para vocês, um bom feriado.